Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a propriedade intelectual. E a propriedade intelectual, ela se divide em dois grandes ramos, tá? Que o primeiro é o da propriedade industrial, que trata dos inventos, modelos de utilidade, marca, e os direitos autorais, né? Que trata aí das criações mais artísticas, desenhos, gravuras, quadros, livros, peças de teatro, por exemplo. Tá? Então, são duas áreas que se dividiram dentro desse grande campo da propriedade intelectual. Tá? E a gente vai ver na nossa aula a respeito da propriedade industrial. E uma grande diferença que existe entre a propriedade industrial e o direito autoral é que a propriedade industrial vai proteger aquela pessoa que registrou determinada criação. Enquanto o direito autoral, ele não vai ter essa necessidade de registro específico, né? Vai precisar apenas de uma prova de que alguém criou alguma coisa e essa pessoa que conseguir provar que foi o criador de alguma coisa vai ter os seus direitos protegidos, ok? Então, essas duas grandes áreas, na verdade, elas surgiram juntas, né? A propriedade intelectual ela começou como um todo junto e teve início lá na Inglaterra, em 1623, com um documento chamado Statute of Monopolies, que acabava incentivando os inventores. Nesse período, as pessoas, principalmente os nobres, né, eles estavam tentando desenvolver as atividades, sair daquela mesmice, certo? Mas eles não se sentiam incentivados, porque sempre que alguém criava alguma coisa nova, as pessoas iam lá e copiavam livremente. Então aqueles nobres mais próximos ali da coroa inglesa acabaram, né, dando essa ideia, tá, para que se criasse um incentivo àqueles que criassem alguma coisa, tivessem algum invento, para que pudessem receber um reconhecimento pelo seu invento. Tá? E isso foi se espalhando pelo mundo. Tá? Em 1787, na Constituição dos Estados Unidos, foi colocado também, né, uma proteção a esse desenvolvimento intelectual, já que os inventos, né, as máquinas eram levadas da Europa para os Estados Unidos e elas precisavam ser adaptadas, elas precisavam ser modificadas e alguns sistemas foram criados puramente, né, lá para a nova realidade desse continente. Então, a ideia do Statute of Monopolies ela acabou seguindo, mas foi criada um sistema próprio daí dentro da Constituição dos Estados Unidos. Em 1791, a França, né, aí já naquele período, né, de Revolução Industrial, né, na Revolução Francesa, né, pós-Revolução Francesa, também acabou assumindo essa ideia, né, como a proteção às invenções, e em 1808, né, com a vinda da coroa portuguesa para o Brasil, acabou se abrindo os portos nacionais, as nações amigas, trazendo, né, vários equipamentos europeus para o Brasil, e esses equipamentos também precisavam de modificações, adaptações para a realidade brasileira, que era diferente da realidade europeia. Então, em 1809, com a família real já estabilizada aqui, querendo incentivar que os seus nobres, né, investissem e desenvolvessem o Brasil, já que ninguém sabia quando é que eles poderiam voltar para a Europa, né, a situação estava muito complicada, né, a fuga de Napoleão foi meio complicada, então a coroa portuguesa ela acabou institucionalizando essa proteção aos inventores, a proteção à atividade intelectual, garantindo o direito de proteção do invento por até 14 anos, certo? E isso acabou se espalhando por vários países
do mundo inteiro. E em 1886, na Convenção de Berna, Convenção Internacional que aconteceu na cidade de Berna, surgiram aí as primeiras diretrizes para ampla regulação dos direitos autorais, ok? Então, isso acabou se difundindo internacionalmente, tá? Por quê? Porque dentro, né, cada estado acabava protegendo o seu próprio direito. Mas nada impedia que eu pegasse um produto que foi inventado aqui no Brasil e copiasse ele em algum país da África ou em algum outro país da Europa. A proteção era só aqui dentro do Brasil, tá? E aí os países começaram, né, a buscar essas proteções aí, né, essas convenções internacionais a respeito dos inventos. Mas isso foi muito tímido, tá? Porque a propriedade intelectual no mundo mesmo, ela começou a ter importância depois da Revolução Francesa, no auge ali da Revolução Industrial, final do século XVIII, tá? Então a ideia era proteger a criação, que é o resultado da capacidade racional do homem. Portanto, a criação ela só pode ser, né, para o nosso sistema jurídico, ela só pode ser resultante da capacidade intelectual humana, ok? Então, a proteção vai ser direta ao criador. Então, esse criador, essa pessoa que utilizou o seu raciocínio, que utilizou a sua inspiração para criar alguma coisa, ele merece uma certa recompensa por essa criação. E é nesse sentido que o nosso direito, o nosso sistema acaba atuando para incentivar que novas criações sejam feitas, tá? Então, dentro do direito internacional, esse modelo histórico, como a gente falou, teve início na Convenção de Paris, onde foram feitas as preparações, começaram-se a discutir ali um tratado internacional a respeito da proteção intelectual, e aí, na reunião de Berna, tá, esse tratado internacional foi assinado por um grande número de países ali que fazia parte já da comunidade internacional. E isso acabou se desenvolvendo e chegou até o nosso modelo atual. Hoje em dia a gente tem, né, a OMP, Organização Mundial de Propriedade Intelectual, ou em inglês WIPO, World Intellectual Property Organization, no fim dos anos 60. Tá? E a ideia da criação da Organização Mundial de Propriedade Industrial, ela se acirrou, ela cresceu, ela começou a ganhar incentivos nessa época. Por quê? Porque buscava-se aumentar a proteção das indústrias contra a pirataria. Gente, eu falei para vocês, né, que a proteção era em cada país, certo? Então, esses equipamentos, eles acabavam saindo de país em país e acabavam não tendo uma proteção em outros lugares, tá? E nos anos 60 isso cresceu bastante. Período pós Segunda Guerra Mundial, ali, né, depois de 1945, houve uma revolução nos transportes. Então, os transportes intercontinentais já começaram a ser feitos não só por navio, mas também utilizando, né, o espaço aéreo, utilizando aviões. E também o desenvolvimento das ligações telefônicas, então a telecomunicação, a comunicação à distância, também começou a ganhar importância. A difusão de novidades pela televisão, né, começou a ganhar, então cada vez ganhando mais importância. Então esses produtos acabavam sendo disseminados mundo afora, tá? Então esses crescimentos, eles possibilitaram que as informações e aí também a pirataria, ela se difundisse. Então antigamente, para a pessoa levar um equipamento, uma ideia, tal, passava meses no mar, meses não, mas semanas no mar, aí atravessando o continente, e as informações eram difíceis de ser obtidas, era tudo por carta. Hoje não, tá? Naquela época começou a facilitar, com uma ligação, né, mesmo que não muito fácil, uma ligação intercontinental,
mas você conseguia, né, adquirir novas informações, ou pegava um voo, ia até o outro local, né, e conseguia de forma muito mais rápida trocar essas informações. Então, por isso foi que nesse período, tá, se criou essa necessidade de proteger aí a indústria como um todo contra essa pirataria, tá? Então, como já falamos, né, então a propriedade intelectual aí nesse momento ela começa a se dividir entre propriedade industrial e o direito autoral. Aí nesse momento elas começam a ser vistas de forma separada, porque até então elas eram vistas em conjunto, tá? Então, um grande momento nessa questão internacional a respeito da proteção dos direitos intelectuais veio nesse acordo, chamado de Acordo TRIPS, tá? Que é o Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, ou seja, o acordo, tá, relacionados com aspectos de comércio da propriedade, dos direitos de propriedade intelectual, tá? Que foi assinado em 1994 na rodada do Uruguai do GATT, tá? O GATT, ele é um acordo também, é o General Agreement on Tariffs and Trade, que é um acordo geral sobre tarifas e comércio internacional. Então, dentro dessa rodada de reuniões que aconteceu no Uruguai do GATT, assinaram esse acordo TRIPS relacionado com os aspectos de propriedade intelectual, né, relacionados ao comércio, em 1994. E o objetivo desse acordo foi o de estabelecer parâmetros mínimos para uniformizar a lei nacional de cada um dos signatários da Organização Mundial do Comércio, ou OMC. Tá? Então todos os países que assinaram esse documento se comprometeram a, dentro do seu âmbito interno, dentro de cada país, seguir aquelas instruções gerais e estabelecer aqueles parâmetros mínimos uniformizados para o mundo inteiro. E qual a vantagem disso? Tá? Então, se eu tenho uma ideia aqui no Brasil, nossa, eu tenho uma ideia revolucionária, tá? Vou criar uma máquina de teletransporte e eu invento uma máquina de teletransporte. A hora que eu registrar ela aqui no Brasil, tá? Ela vai ficar registrada só aqui no Brasil. Agora, se eu quiser registrar ela em outro país, o procedimento é praticamente o mesmo. Por quê? Porque os parâmetros mínimos são iguais, eles são uniformes, tá? Graças a esse acordo aqui. Então, tudo que eu utilizei para regularizar o meu invento aqui no Brasil vai servir para eu regularizar em qualquer outro país que eu queira proteger o meu invento, certo? Essa é a importância desse acordo em âmbito mundial, tá? Para a proteção intelectual. Então, a partir daqui, você já fica muito mais protegido, não só no âmbito internacional, não só no âmbito interno do Brasil, mas no mundo inteiro. Ok? E aqui no Brasil, como que funciona então essa lei de propriedade intelectual? Então, depois que a gente assinou aquele regulamento sobre parâmetros mínimos, nós refizemos a nossa lei relacionada com propriedade industrial. Portanto, 2 anos depois, a gente fez a Lei de Propriedade Industrial Brasileira, Lei 9279 de 1996, tá? E ela é a nossa lei, ela é a nossa regra geral, que vai dispor sobre invenções, desenho industrial, marcas, indicações geográficas, modelo de utilidade, entre outros, tá? E ainda, né, separamos outras leis. Então vamos ter leis à parte para registro de empresas, que vai tratar de nome empresarial, vamos ter lei de direitos autorais, vamos ter
leis que falam sobre software né, de computador, entre outras. Ok, pessoal? Bom, então, quando a gente cria esse registro, né, quando a gente cria essa proteção, a gente cria uma necessidade pela patente ou registro, tá? Então, nem tudo pode ser patenteado. A patente, ela serve apenas para invenção e para modelo de utilidade. Se eu quiser, né, proteger, por exemplo, um desenho industrial, eu vou fazer um registro desse desenho, tá? Então, a patente para invenção, ela vai estar descrita lá no artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial, tá? Na LPI. Também tem a questão de possibilidade de adição à invenção, no artigo 76. O modelo de utilidade está no artigo 9º da LPI, então uma modificação de algo que já existe, tá? Desenho industrial tem aquele caráter de design, de futilidade, tá? Então, por exemplo, se eu falo para vocês, pensem no que é uma cadeira. Cada um de vocês vai acabar imaginando uma cadeira diferente, certo? O que é uma cadeira ideal? Cada um tem uma ideia do que é uma cadeira, né? Pode ser uma cadeira de plástico, pode ser uma cadeira de metal, pode ser uma cadeira de madeira, pode ser com encosto almofadado, né? Com estofamento ou não, pode ser só na madeira ou no plástico ou no metal, do que seja o material. Então cada uma é diferente. Então a forma com que você desenha uma cadeira, né, ela não cria nada, mas ela traz um conceito de design, que é uma questão de futilidade, mas que, né, tem, obviamente, pode ter questões ergonômicas, então não é tão fútil assim, tá? Mas tem essa questão mais do modelo, do desenho dela, aquela questão mais visual, ok? Já as marcas, né? Então a marca é o que dá praticamente o nome para empresas, principalmente, para produtos, tá? Então ela pode ser realizada de forma nominativa, figurativa, mista ou tridimensional. Depende de cada marca que você fizer, tá? Então dessa forma você vai proteger aí, patentear ou registrar o seu produto ou a sua marca, ok? Mas eu sou obrigado a patentear? Não, ninguém é obrigado a patentear, tá? Eu posso criar um produto e posso manter ele em segredo, como por exemplo, o maior segredo industrial, tá, existente até hoje, é a fórmula da Coca-Cola, tá? Então, pouquíssimas pessoas no mundo inteiro sabem qual é a fórmula da Coca-Cola, que são as pessoas responsáveis por fazer a mistura básica, tá? Então a Coca-Cola nunca registrou o seu produto. Até porque se ela tivesse registrado no momento em que a Coca-Cola foi criada, esse registro já teria caído em domínio público, certo? E aí a Coca-Cola não teria mais o direito pelo seu produto, tá? Já seria de domínio público. Então, às vezes, as empresas acabam optando por não fazer a patente e manter aquele produto que elas criam em segredo empresarial, segredo industrial. Tá? O segredo industrial ele não é desamparado pela lei. A lei também protege o segredo industrial. Tá? Tem inclusive crimes específicos pela violação de segredo industrial. Tá? Por questão de espionagem industrial, por exemplo. Ok? Mas mesmo assim, tá? Se alguém descobrir a fórmula da Coca-Cola, for lá e registrar essa fórmula e se entender que não foi proveniente aqui de uma espionagem, a pessoa realmente sentou e começou e foi tentando desenvolver, tá? E para a Coca-Cola produzir o produto deles, eles têm que pagar royalties para essa pessoa, tá? Então é um risco, tá? É por isso que o segredo se mantém muito fechado, muito bem guardado, ok? E não é registrado. Tranquilo? Bom. E o que é essa patente que a gente fala? Então, patente vai ser um título, tá? Então, ele é um título que determina que aquela pessoa foi a criadora, foi quem registrou, né,
quem buscou os órgãos governamentais para pedir, né, a propriedade temporária, ok, de uma invenção ou um modelo de utilidade, que são os dois únicos que podem ser patenteados. E quem é que dá esse título? Então esse título é entregue pelo Estado, ele é outorgado pelo Estado aos inventores ou autores, ou ainda, né, pessoas físicas ou jurídicas que sejam as detentoras de direitos sobre aquela criação, tá? Nesse momento a gente precisa entender, tá, que a criação intelectual ela se divide em duas, tá? Nós temos os direitos morais a respeito dessa patente e também temos os direitos patrimoniais dessa patente. Uma empresa pode ser detentora de uma patente? Sim. Mas, professor, você tinha falado lá no começo da aula que a patente só era proveniente da criação humana. Falei, é verdade, tá? Só uma pessoa pode criar. Então, como é que uma empresa, uma pessoa jurídica, pode ser a detentora de uma patente? A empresa pode ser detentora dos direitos patrimoniais da invenção. Mas os direitos de criação, os direitos morais, vai ficar com a pessoa ou com a equipe técnica daquela empresa que acabou desenvolvendo aquela criação, certo? Então, por exemplo, se uma equipe lá, um funcionário de uma empresa descobre um produto enquanto estava trabalhando, o direito patrimonial, o direito financeiro vai ficar para a empresa, ou depende de como está o contrato. Às vezes alguns contratos de trabalho prevêem uma porcentagem sobre essa criação, tá? Mas, no geral, ela fica, o direito patrimonial fica com a empresa, porque ela já está pagando o salário do funcionário. E o direito moral, né, então o reconhecimento de quem inventou, aí vai ficar para quem ou para aquela equipe que realmente inventou um produto. Ok, pessoal? Tranquila? Tá. Mas para que eu possa obter essa minha patente, eu preciso dar uma contrapartida para o Estado. Que é o quê? Que é revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico daquela matéria que foi protegida pela patente. Então, se vocês forem procurar, né, dentro do site do INPI, que é o órgão responsável aqui no nosso estado, no nosso país, né, por cuidar das patentes, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, vocês podem entrar no site dele e procurar produtos registrados. Coloca lá algum, sei lá, algum tema específico que você tenha interesse e daí dá uma olhada. Ele dá detalhes técnicos, com desenho, com forma como detalhado como ele funciona, tá? E você precisa obrigatoriamente apresentar detalhadamente como é o funcionamento, porque senão o Estado não vai te dar a proteção dessa patente, ok? E ainda temos o modelo de utilidade. Modelo de utilidade é uma criação referente a um objeto de uso prático ou parte desse que seja suscetível de uma aplicação industrial, ou seja, que eu posso industrializar, que eu posso aplicar ele industrialmente, que apresente uma nova forma de disposição envolvendo o ato inventivo. Ou seja, é alguma coisa que já existe, mas que eu criei uma nova forma de apresentação do produto ou agreguei alguma utilidade diferente para ele, um fator ergonômico, alguma coisa nesse sentido, que vai resultar numa melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação, tá? E sempre um modelo de utilidade, obrigatoriamente, deve ser algo físico, tridimensional, como, por exemplo, instrumentos, utensílios, ferramentas, e que seja suscetível de aplicação industrial, ok? Então, para dar um exemplo de invenção, eu trouxe aqui uma navalha, tá? Isso daqui ainda hoje é utilizado, né? Mas
nos primórdios as pessoas utilizavam esse invento para fazer barba. Então era uma lâmina que ela conseguia ter um fio, que consegue, né, ter um fio bem afiado. Então as pessoas pegam e fazem a barba, elas conseguem cortar a barba com esse instrumento, tá? E aí, essa é uma forma de você fazer a barba. E eu tenho uma outra forma totalmente nova, tá, que a gente tem hoje, que é o barbeador elétrico, que é uma invenção completamente diferente dessa daqui. Elas servem para a mesma coisa, tá? Mas são invenções separadas, tá? Uma forma de navalha e o outro um barbeador elétrico que funciona com uma série de engrenagens, uma forma diferenciada aqui em que eu tenho um sistema de lâminas internas, o pelo entra no meio desses orifícios e aí faz a barba, tá? Então são duas invenções diferentes, tá? E quando eu falo de modelo de utilidade, por exemplo, eu tenho aqui, tá? Um barbeador descartável, comum, né? Com uma lâmina, e eu tenho um modelo de utilidade desse, que é a mesma função, é o mesmo barbeador, tá? Só que com um cabo ergonômico, com a cabeça não é rígida como esse, é flexível. Esse aqui tinha uma lâmina ou duas lâminas, esse aqui tem um conjunto de 5 lâminas, uma fita ali para suavizar a barba. Então, não é um novo invento, mas um modelo de utilidade desse invento original aqui.